Beleza, galera ligada aqui no canal AV+, segundo canal da plataforma. Atenção, vascaínos, esse é o Acorda Vascaíno. Todo dia, de segunda a segunda, toda manhã, você já inicia com o Acorda Vascaíno aqui no segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos, o canal AV+. E para você que ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral. Tem um botãozinho aqui embaixo, ó, você vai dar uma olhada aqui embaixo, aqui tem assim, inscreva-se. Clica lá, é de graça, não custa nada, é fácil e simples. Inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e, claro, deixa o like nesse vídeo, me dá essa moral também, pô. E compartilhe, é tudo de graça, não custa nada. Para compartilhar, você copia o link desse vídeo, copia lá, Ctrl+C e joga um Ctrl+V lá nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Espalha para todo mundo que o Acorda Vascaíno dessa segunda-feira, iniciando a semana que se inicia o Campeonato Brasileiro, que começa nesse fim de semana. A gente vai trazer todos os detalhes para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Então sempre é muito importante você contar com a sua participação, deixando o seu comentário aqui no Acorda Vascaíno nessa segunda-feira, comigo aqui na responsabilidade de iniciar essa semana importante para o Vasco, que vai estrear no Campeonato Brasileiro no domingo, jogo contra o Santos em São Januário. Mas como eu disse, o Campeonato Brasileiro começa no sábado. Serão partidas importantes, já tem que começar a abrir o olho. Os jogos começam a partir das 18 horas e 30 minutos, o primeiro jogo que vai iniciar a competição, mas eu não quero ficar muito na questão dos nossos adversários. Eu quero falar sobre o Vasco, que vem fazendo uma preparação depois da eliminação no Campeonato Carioca, teve sorteio nesse meio do caminho para saber os times que o Vasco vai enfrentar na Sul-Americana, só que nesses últimos dias sai a informação lá no jornal Metrópolis, em Brasília, a informação de que o jogo pela 7ª rodada entre Vasco e Palmeiras, com mando de campo do Vasco, vai ser em Brasília. A gente vai começar aqui no canal Atenção Vascaínos uma apuração, a gente começa uma apuração para saber se é real mesmo essa informação e a gente consegue confirmar. Está mesmo certo. Vasco e Palmeiras, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, será em Brasília. E por que eu chamo a atenção sobre isso? Porque o torcedor do Vasco, logicamente, não gostou da informação, basicamente o torcedor do Rio de Janeiro e até mesmo o torcedor que mora fora do Rio, porque sabe que o Vasco, com esse time que ainda não é tão confiável assim, que São Januário é, logicamente, uma das grandes armas do Vasco de pontuar na competição. Não só jogar em São Januário, mas diante do seu torcedor, um estádio nesse momento ainda um pouco mais compacto, com a pressão que é feita em São Januário, o Vasco consegue a maioria dos seus pontos nos últimos anos do Campeonato Brasileiro, sempre é em São Januário. A gente sabe disso, não é só o Vasco que consegue assim não. Outros times, como Fortaleza no Castelão, o Vitória no Barradão, enfim, são outros clubes também que acabam utilizando seu estádio, a sua casa, como ferramenta, como um dos seus diferenciais na competição para ganhar pontos. E olha, eu vou te falar com toda sinceridade, eu converso até com torcedores que moram em Brasília e a maioria deles, pelo menos para mim, falaram o seguinte: olha, a maioria falou, né? Desculpa aqui o português. A maioria falou comigo assim o seguinte: olha, mesmo o jogo aqui em Brasília, jogo que eu posso ir assistir, eu preferia que o jogo fosse em São Januário, porque o torcedor do Vasco entende que o momento é esse. Só que a direção do Vasco acabou não só vendendo essa partida contra o Palmeiras, mas outra partida ainda esse ano, novamente para Brasília. 2 mandos de campo que o Vasco vai fazer em Brasília por conta da venda de jogo. O torcedor do Vasco foi nas redes sociais, buscou informação, confirmada a informação que o canal Atenção Vascaínos trouxe aqui sobre mais uma venda de mando de campo, e a crítica foi muito forte em cima da atual diretoria. Até porque aí sim vai a minha crítica à atual diretoria. Independente se é certo ou errado a venda de jogo, eu bato muito na tecla da hipocrisia. Até porque, ano passado, o Vasco vendeu exatamente o mesmo jogo para o Palmeiras, para Brasília. E a diretoria do Vasco se respaldou dizendo o seguinte: olha, não foi uma venda feita por nós. Essa venda foi feita anterior, foi feita pela gestão anterior, que era
da gestão 777 Partners da Vasco da Gama SAF. E detalhe, antes do Campeonato Brasileiro desse ano, ainda no Campeonato Carioca, o Vasco teve a questão dos clássicos, que ia fazer com o Flamengo em 2 partidas nas semifinais do Campeonato Carioca. Um dos jogos foi feito no estádio Newton Santos, muito por conta do que o Vasco não queria que jogar as 2 partidas do Maracanã para ficar evidenciado que o Flamengo teria o mando de campo. E aí o Pedrinho deu uma entrevista e falou claramente que queria mandar os 19 mandos de campo do Vasco no Campeonato Brasileiro, com o mando do Vasco, ser disputado em São Januário, inclusive os clássicos contra Flamengo, Fluminense e Botafogo. Mas aí a própria diretoria acaba negociando 2 partidas para esse ano disputar fora do Rio de Janeiro, mesmo com o mando de campo do Vasco. É isso que eu quero bater aqui. Essa é a minha crítica em relação à hipocrisia. Mais uma vez, eu entendo e eu até concordo com grande parte da torcida que o Vasco não deveria vender esse jogo para fora do Rio de Janeiro. Como eu disse, o time do Vasco ainda não é confiável, teria sim São Januário como uma grande arma, mas o que eu estou batendo aqui é a hipocrisia. Já que criticou a gestão anterior e fazer o mesmo, aí não dá. Aí não tem nem justificativa. E o torcedor do Vasco tem muita razão em fazer a crítica por vender o jogo, e mais ainda por conta da falta de coerência. Isso mostra a falta de coerência na questão das escolhas. Ah, mas o dinheiro que vai entrar pela venda de jogos vai ser maior do que foi a vendas anteriores. Não importa. O torcedor do Vasco entende que a questão financeira nesse momento é muito importante. A gente sabe disso. O Vasco não vive um momento bom na questão financeira. Só que, se você não conseguir, por exemplo, se manter na Série A, for rebaixado para a Série B, as cotas são muito menores. E se você coloca, esquece a questão de rebaixamento, vamos pensar até positivamente, o Vasco ficar em posições maiores na competição, buscar uma vaga na Libertadores, ficar ali na primeira parte da competição, já que vai jogar em casa alguns pontos importantes, se o Vasco deixar de pontuar nessas partidas, pode também perder dinheiro, porque no Campeonato Brasileiro, a cada posição que você chega acima, você ganha um fator, uma premiação importante no Campeonato Brasileiro. Será que não faria falta, por exemplo, vamos supor, o Vasco jogar em Brasília, quando aconteceu com o próprio Palmeiras ano passado, o Vasco perdeu o jogo pro Palmeiras por 1-0. Será que se tivesse jogado em São Januário, a situação seria diferente? Eu acredito até que poderia ser diferente sim. Como a gente sabe que o torcedor do Vasco, empolgado, empurrando o time, pressionando o adversário, faz a diferença, a gente sabe disso, aconteceu em vários momentos. Lógico que não é certeza que o Vasco jogar em São Januário é certeza de 3 pontos, mas a gente sabe que é um fator importante, é um fator decisivo. Em Brasília, ainda mais que normalmente o Vasco faz o seguinte, vende 50-50. Ou você poderia ter o seu mando de campo em São Januário sendo 90-10, como acontece, por exemplo, no próprio estádio do Palmeiras, na do Allianz Parque, é 90-10. A torcida do Vasco fica encaixotada num cantinho lá em cima. A torcida do Palmeiras fica em grande maioria. Isso também faz a diferença para o Palmeiras, além de ter um time melhor, além de ter uma estrutura melhor, além de ter um campo diferente, né? Porque não é um campo no original com grama original, então tudo isso pesa para o Palmeiras. E porque o Vasco não pode pesar jogar em São Januário contra esse mesmo adversário. Então fica aqui a minha crítica em relação à diretoria do Vasco, independente da questão da venda do jogo. Independente se eu acho certo ou errado, o que eu já acho errado, ponto pacífico. Mas o que eu estou criticando aqui é a falta de coerência. E aí vem a hipocrisia. Você criticar a gestão anterior e fazer a mesma coisa nesse momento, para mim, não é certo. Mas essa aqui é a minha opinião. Eu pergunto a você, qual é a sua opinião em relação a essa questão de venda de mandos de campo do Vasco para outras praças? Eu quero saber a sua opinião. Por exemplo, tem torcedor que acha o seguinte, poxa, Emerson, mas o valor vai ser importante para o Vasco pagar contas, o Vasco, por exemplo, fazer a obra de iluminação de São Januário, que tanto teria que fazer obrigatório para jogar os jogos da Conmebol. O Vasco não teria grana para fazer a obra lá. Ok, entendo também a sua opinião se for nesse caso. Pode comentar aqui embaixo sem problema nenhum. A minha crítica para mim, mais uma vez, independente da questão da venda, eu acho já errado, mas independente disso, o que eu estou criticando aqui é a falta de coerência, a hipocrisia.
criticar a gestão anterior e acabar fazendo a mesma coisa. Pelo menos essa é a minha opinião. E você, concorda, discorda? Comenta aqui embaixo que a sua participação sempre é muito importante aqui no canal Ave Mais, o segundo canal da plataforma. Daqui a pouco, 10 horas da manhã, estarei ao vivo e olha com 2 convidados, hein? 2 convidados vão bater papo comigo na semana também, que além de iniciar o Campeonato Brasileiro da Série A, na sexta-feira, aniversário de 6 anos do canal Atenção Vasco. Inclusive, você pode fazer parte. Não vai ser na sexta-feira, no dia do aniversário. A festa será na outra sexta-feira, no dia 4, lá no Maraca Sport Bar, na Barra da Tijuca, no Shopping Vogue Square, Avenida das Américas, 8585. Chega lá no Vogue Square, desce ali no subsolo, tem o Maraca Sport Bar, pertinho do Bar do Zeca. Você vai ser muito bem atendido no Maraca Sport Bar, mas você tem que comprar o seu ingresso. Para comprar o ingresso, tem um link na descrição desse vídeo. Clica lá, faz a sua inscrição, compre o seu ingresso com tranquilidade. Até o dia 31, o ingresso é no primeiro lote, é um pouco mais barato. E você vai ter condições de conhecer todo o canal Atenção Vascaínos. Vai ter música ao vivo que você vai poder também curtir lá no Maraca Sport Bar. Tem bolinho de bacalhau, tem chopp liberado, enfim, tem tudo isso por conta do seu ingresso. Compre o seu ingresso lá no site da uticket.com.br. O link está na descrição. Você clica, faz a sua compra e com certeza você vai ter na festa de 6 anos do canal Atenção Vascaínos a possibilidade de conhecer todos nós aqui do canal e ser muito bem atendido no Maraca Sport Bar. Eu conto com a sua ajuda aqui nesse canal Ave Mais e também com a sua presença lá na nossa festa de 6 anos. Tamo junto, grande abraço a todos vocês, ótima segunda-feira. Daqui a pouco, 10 horas, encontro marcado lá no canal Atenção Vascaínos, no nosso Bom Dia Gigante. Valeu, um abraço, fui!